Neste vídeo eu vou falar sobre os tipos de matrizes. De acordo com as características de cada matriz, elas recebem nomes especiais. Eu vou mostrar alguns exemplos. Matriz linha é toda matriz que possui uma única linha. Aqui eu tenho um exemplo. Uma matriz A formada pelos elementos menos 4, 2 e menos 1. Então essa matriz é uma matriz do tipo 1 por 3. Ou seja, ela tem uma única linha e tem 3 colunas. Apesar que em cada coluna só tem um elemento. Segundo tipo, matriz coluna é toda matriz que possui uma única coluna. Vou construir aqui a matriz B, formada pelos elementos 7, menos 2 e 4. Ela tem 1, 2, 3 linhas e apenas uma coluna. Então, por isso que ela é do tipo 3 colunas. Lembrando que, quando você vai dar o tipo de uma matriz, primeiro você indica a quantidade de linha e depois a quantidade de colunas. Matriz nula é uma matriz em que todos os seus elementos são nulos, ou seja, todos os elementos vai ser zero. Aqui eu tenho uma matriz P, olha, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então essa matriz P ela é do tipo 2 por 3. Matriz quadrada é a matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Em uma matriz quadrada, a gente tem a diagonal principal e a diagonal secundária. Aqui eu vou mostrar dois exemplos e vou identificar quem é a diagonal principal e quem é a diagonal secundária. Nessa matriz A, ela é do tipo 2 por 2, porque ela tem 2 linhas e 2 colunas, ou apenas de ordem 2. O menos 1 e o 3 são os elementos da diagonal principal, e o 0 e o 5 são os elementos da diagonal secundária. Então a diagonal principal ela é de cima para baixo e a diagonal secundária ela é de baixo para cima. Um outro exemplo. Aqui eu tenho uma matriz M do tipo 3 por 3, ou seja, de ordem 3. O menos 1, o 7 e o 4 são os elementos da diagonal principal. 1, 7 e 5 são os elementos da diagonal secundária. Matriz identidade é uma matriz quadrada onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são nulos. Representaremos a matriz identidade por IN, onde esse N aqui representa o número de linhas ou de colunas. Então eu tenho aqui a matriz I2. Ela é uma matriz que ela é do tipo 2 por 2 ou de ordem 2. Ela vai ter todos os elementos da diagonal principal é formada pelo elemento 1 e o restante, e o que sobra é 0. Aqui eu também tenho a matriz I3, ou seja, matriz identidade de ordem 3, do tipo 3 por 3, ou de ordem 3. Se observar, todos os elementos da diagonal principal é formada pelo elemento 1. E o restante, ou seja, os demais elementos que sobraram, vai ser sempre iguais a 0. Matriz diagonal é toda matriz quadrada em que os elementos que não estão na diagonal principal são nulos, ou seja, 0. A definição da matriz diagonal e a matriz identidade tem alguma semelhança. Às vezes o aluno acaba se confundindo. Mas se ler com atenção, eu vou mostrar aqui um exemplo da matriz diagonal e vou relacionar com a matriz identidade para ver a diferença. Olha,
matriz A, essa matriz A aqui, ó, ela é uma matriz diagonal do tipo 2 por 2 ou de ordem 2. Por quê? Porque, ó, todos os elementos que não estão na diagonal principal são zeros. Então ela não fala nada em relação aos elementos da diagonal principal. Agora vamos aqui, ó, numa matriz de ordem 2, uma matriz identidade. Olha, qual é a diferença dessa matriz para a outra que eu acabei de mostrar? É que, além dos elementos que não estão na diagonal principal for igual a zero, os que estão na matriz, na diagonal principal, tem que ser igual a 1. Essa é a diferença. Ó, vamos para um outro exemplo. Aqui eu tenho uma matriz B, que é uma matriz diagonal. Olha, todos os elementos que não estão na diagonal principal são zeros. Não tem nada a ver com esses aqui, ó. Esses daqui você pode ter qualquer número. Só não pode ser 1, 1 e 1, porque senão ela passa a ser uma matriz identidade. Então essa aqui é uma matriz diagonal do tipo 3 por 3, ou de ordem 3. Vou mostrar agora a matriz identidade também de ordem 3, para diferenciar. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma matriz de ordem 3, só que é a matriz identidade. Olha aqui, ó. Todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos, só que os que estão na principal sempre vai ser 1. E na definição da matriz diagonal não fala nada a respeito desses números aqui, ó, da diagonal principal, tá? Bem, matriz transposta é uma matriz obtida a partir de outra, trocando, ou seja, invertendo as linhas pelas colunas. Indicamos a transposta da matriz A por A elevado a T. Então aqui eu tenho uma matriz A do tipo 2 por 3. Se eu quero achar a transposta dela, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira linha e transformar, ó, na primeira coluna. Eu vou pegar a segunda linha e transformar, ó, na segunda coluna. Se essa matriz aqui, ó, ela é 2 por 3, a transposta dela vai ser 3 por 2. Vai ser 3 por 2. Um outro exemplo. Aqui eu tenho a matriz M, que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Se eu quero a transposta dela, o que eu faço? Eu pego a primeira linha e transformo na primeira coluna. A segunda linha na segunda coluna. E a terceira linha na terceira coluna. Se a matriz M é 3 por 3, a sua transposta também vai ser 3 por 3. Porque nesse caso aqui, a matriz M é uma matriz quadrada. Então, se a matriz original for uma matriz quadrada, a sua transposta também vai ser uma matriz quadrada. Se a matriz for de um outro tipo, vai inverter. O número de linha passa a ser o número de coluna e o número de coluna passa a ser o número de linha.